No sudeste da Inglaterra, existe uma região chamada East Anglia. Planície agrícola, céu aberto, vento constante, sem grandes montanhas, sem metrópoles, sem nada que chame muita atenção. É o tipo de lugar que a maioria das pessoas atravessa sem parar. 2 condados dividem essa região: Norfolk, ao norte, e Suffolk, ao sul. Cada um tem uma cidade principal. Cada um tem um clube de futebol. E esses 2 clubes não se suportam há mais de 100 anos. Norwich City versus Ipswich Town. O derby que o mundo do futebol quase nunca menciona. E que, para quem vive ali, é a coisa mais importante do ano. O clássico tem um apelido: Old Firm Derby. É uma piada com o Old Firm, o derby entre Celtic e Rangers, na Escócia, um dos mais radicais do mundo. Alguém achou engraçado chamar este derby rural de A Velha Fazenda. O nome pegou. Os apelidos dos clubes dizem muito sobre o lugar. Ipswich são os Tractor Boys, os meninos do trator. Norwich são os Canaries, os canários, por causa da tradição local de criar esses pássaros. Escudo com passarinho amarelo de um lado, referência a trator do outro. E mesmo assim, os 2 já jogaram Copa da UEFA. Mas a intensidade vai além do pitoresco. Há algo mais profundo aqui. Não há amigos do outro lado. Ninguém mistura as torcidas. É o condado inteiro contra o condado inteiro. Rob Hadcraft, autor de The Old Farm. Cada clube representa o único time profissional do seu condado. Não existe rival secundário, não existe outra equipe para dividir a atenção. É tudo ou nada. São 40 milhas de distância e uma vida inteira de diferença. Para entender o derby, é preciso entender o que cada clube já foi. Em 1969, um técnico chamado Bobby Robson assumiu o Ipswich Town. O clube estava na 2ª divisão, sem história relevante, sem dinheiro. Robson passou 4 anos construindo o elenco quase sem contratar, trabalhando com o que tinha, desenvolvendo jogadores das categorias de base. Aos poucos, o Ipswich foi subindo. Em 1978, bateram o Arsenal na final da FA Cup, o principal torneio de mata-mata da Inglaterra. 1-0. Um time do interior dominando um dos clubes mais tradicionais do país. Mas o melhor ainda estava por vir. Na temporada 1980-81, o Ipswich disputou 66 jogos em uma única temporada. Liga Inglesa, FA Cup e Copa da UEFA ao mesmo tempo. Com um elenco pequeno, sem rotatividade, sem descanso. Eliminaram o Saint-Étienne por 7-2 no agregado, eliminaram o Cologne, chegaram à final europeia. Na final, enfrentaram o AZ Alkmaar, da Holanda. Venceram o jogo de ida por 3-0. Na volta, em Amsterdã, perderam por 4-2 e mesmo assim levantaram a taça por 5-4 no agregado. Um clube de cidade interiorana de Suffolk, campeão da Europa. Bobby Robson diria mais tarde que aquela era a melhor equipe que havia treinado na vida. Em 1982, deixou o Ipswich para assumir a seleção inglesa. Levou a Inglaterra às semifinais da Copa do Mundo de 1990. Mas o Ipswich nunca mais seria o mesmo. O vizinho de Norfolk também tinha sua própria história de glória improvável. Na temporada 1992-93, a Premier League começava pela primeira vez. O Norwich foi apontado como candidato ao rebaixamento. Nas primeiras semanas, estava entre os líderes. Chegou a ficar 8 pontos na frente do pelotão antes do Natal. Terminou a temporada em 3º lugar, atrás apenas de Manchester United e Aston Villa. O melhor resultado da história do clube. Aquele 3º lugar garantiu vaga na Copa da UEFA. E em outubro de 1993, em Munique, o Norwich entrou no Olympiastadion para enfrentar o Bayern de Munique. O Bayern tinha 12 títulos alemães. Tinha jogado 185 jogos europeus até aquele momento.
nunca tinha perdido em casa para um clube inglês. Um colunista do The Times escreveu que a viagem do Norwich à Alemanha era pouco mais do que um passeio exótico com uma partida de futebol no meio. 12 minutos de jogo. Jeremy Goss recebe a bola fora da área e acerta um voleio no ângulo. 1-0 para o Norwich. 30 minutos, Mark Bowen cabeceia e faz 2. O Bayern descontou, mas o placar ficou em 2-1 para os visitantes. Na volta, em Norwich, 1-1. O Norwich passou às quartas de final por 3-2 no agregado. Tornaram-se o primeiro time inglês a vencer o Bayern de Munique em sua própria casa. O gol de Goss foi eleito anos depois o maior gol da história do clube. Seriam eliminados pela Inter de Milão na rodada seguinte, mas o feito ficou. Até hoje, é o único jogo europeu da história do Norwich City. Em mais de 120 jogos oficiais entre os dois clubes, o Norwich venceu 48 vezes, o Ipswich 47, 27 empates, menos de um jogo de diferença em mais de um século de confrontos. O ex-árbitro Keith Hackett, que apitou diversas partidas na carreira, disse uma vez que o ambiente mais agressivo que já presenciou em campo foi em Carrow Road, o estádio do Norwich, num derby contra o Ipswich. Não um clássico de Manchester, não um derby de Londres. Este aqui. Há momentos que resumem bem a tensão entre os dois. Em 1985, nas semifinais da Copa da Liga, o Norwich vencia o Ipswich no segundo jogo, quando Steve Bruce marcou nos acréscimos para empatar. O Norwich foi à final a si mesmo, pelo placar agregado. Venceu o Sunderland por 1-0 e conquistou o título. E no mesmo ano foi rebaixado para a segunda divisão. Primeiro clube na história do futebol inglês a levantar um troféu e ser rebaixado na mesma temporada. O derby tem ainda outro traço peculiar. Os dois clubes quase nunca ficaram na mesma divisão ao mesmo tempo. Quando um subia, o outro caía. Quando um voltava, o outro descia. Às vezes ficaram 6 temporadas seguidas sem se enfrentar. A rivalidade sobreviveu mesmo assim. Em 2024, o Ipswich subiu para a Premier League pela primeira vez em muitos anos. Os dois clubes voltaram a dividir a mesma divisão. O derby voltou ao calendário. Há algo de poético nisso. Dois clubes que construíram glórias europeias nos anos 80 e 90, que depois passaram décadas entre a Premier League e as divisões inferiores, que se perderam de vista por temporadas inteiras, encontrando um ao outro de novo na elite do futebol inglês. E com detalhes que o futebol parece inventar de propósito, Marcelino Núñez marcou o gol da vitória do Norwich contra o Ipswich em abril de 2024. Meses depois, foi contratado pelo Ipswich. Perguntado sobre isso, disse que esperava ser vaiado, mas que a reação da torcida adversária apenas o motivaria mais. É assim que funciona o Old Farm Derby. Ninguém esquece, ninguém perdoa. E o jogo continua. O futebol inglês é dominado por Londres, Manchester e Liverpool. São os clubes que aparecem nas manchetes, que movimentam bilhões, que têm torcedores em todos os continentes. Mas, às vezes, o futebol de verdade acontece em outro lugar. Num canto esquecido do sudeste da Inglaterra, onde o vento não para e o horizonte é sempre plano, dois clubes de cidades pequenas provaram que podiam chegar ao topo da Europa. Sem fortunas de investidor, sem nome global, sem nada além de trabalho e identidade. Norwich City e Ipswich Town. Um com um canário no escudo, o outro com o nome de trator no apelido. E entre eles, mais de 120 anos de uma rivalidade que a maioria do mundo nunca ouviu falar e que, para quem vive ali, nunca precisou de audiência.